E eu estou aqui em Munique, na Alemanha, uma das cidades mais importantes desse país. Vou mostrar para vocês os principais pontos turísticos. Esse aqui é o Viktualienmarkt, que é um mercado ao ar livre. Sem dúvida, para mim, a melhor parte agora de Munique. E é isso, já deixa o seu like, compartilha e vamos comigo. E desde o aeroporto de Madrid, eu embarquei nessa jornada para Munique, na Alemanha, onde a gente pagou 200 € a voo ida e volta para a gente chegar até lá com a Iberia. Também tem voo da Lufthansa e aqui a gente vai explorar tudo. Gente, depois de 2 horas e meia eu cheguei aqui no aeroporto de Munique e a melhor coisa que você tem para fazer aqui é você pegar a linha S, que é do trem, né? Que ele vai chegar até o centro da cidade, na Praça Central. Vale 15,50 o valor desse passe, que inclui o dia inteiro que você pode andar em todos os transportes, incluindo ônibus, metrô e trens. E a gente vai pegar ele aqui e vai chegar lá no centro da cidade, vou mostrar tudo para vocês. E Munique está super bem conectada com o transporte público, desde ônibus, metrô, trem de superfície, tudo te conecta para você chegar até o centro histórico. E eu desci aqui no centro histórico de Munique, que é Altstadt. Estou na frente da Marienplatz, que é essa praça central da cidade, que se destaca pela prefeitura nova, que é gótica, né? Olha aqui, ela é bem impressionante de perto. Se você vem aqui para Munique, o primeiro ponto para você passar é essa, demorou 50 minutos para chegar lá do aeroporto, parou demais, gente, parou em várias paradas do trem, mas você chegando aqui, ó, você pode fazer todo esse centro histórico a pé. Hoje está um dia bem bonito, um calor aqui bem gostoso, o pessoal está tudo aqui andando. Então essa prefeitura é a prefeitura nova, apesar de ser bem antiga, né? Porque a prefeitura antiga, ela também está aqui do lado, que é essa daqui, ó. E esse aqui é o centro onde o pessoal vem, quando geralmente tem passeios guiados. Você também tem alguns mercados que se instalam aqui, principalmente na época de Natal. E aqui eles têm a Coluna da Maria, que é essa aqui, ó, fica bem na frente da prefeitura. E atrás, ó, se você olhar esse aqui, ó, tem uns bonequinhos que eles fazem uma apresentação diária, às 11 da manhã e às 12 da manhã, em ponto. Agora já são 1h da tarde, então não consegui filmar para vocês, mas é uma apresentação dinâmica, esses bonequinhos saem, tem várias músicas animadas. Então se você está aqui em Munique e quer ver uma apresentação, essa aqui é uma que você pode acompanhar. E aqui atrás de mim, aqui também na praça, a gente tem a prefeitura antiga, que hoje ela está toda revitalizada. Hoje ela funciona como museu lá dentro, um museu de jogos, em várias plantas, né? Então você tem que pagar para entrar, mas ela está bem bonita hoje em dia, ó, toda branquinha, com esses tijolinhos, legal, gostei bastante. E agora na hora do almoço, dá aquela fome, né? E aqui na Marienplatz você tem muitos restaurantezinhos legais, muita comida típica alemã, principalmente dessa zona aqui da Baviera, né? Tem uma cultura bávara muito forte aqui em Munique, você tem a salsicha, você tem o pretzel, então você vai encontrar isso em várias das lojas que você tem aqui no centro, um cheiro de comida muito forte, estou morrendo de fome. Agora a gente está chegando em um mercadinho bem interessante, que é um mais destacado aqui de Munique. Esse aqui é o Viktualienmarkt, que é um mercado ao ar livre. Ele é bem conhecido aqui em Munique, ele tem várias opções de tendas, vários tipos de comida. Você tem pães, carnes, queijos, comidas típicas da região, flores. E o pessoal vem aqui, ó, almoçar, ó. Você pega o seu sanduíche, come aqui mesmo. Tá um clima bem gostoso hoje, aproveita esse clima para vir aqui. É bem colorido, cheio de coisas para você olhar, né? Mas eu vou te dar um ponto, que aqui as coisas estão quase tudo só em alemão. Então se você não entende alemão como eu, você vai ter que usar muito seu tradutor para você conseguir entender. E que a pessoa se perde com tanta opção de coisa, viu? Eu aqui estou filmando as coisas, tem de tudo, de tudo. Achei incrível esse mercado até agora. Mas você se perde, porque a essa hora, como é sexta-feira, 1h da tarde, o pessoal já está bebendo também, né? Cerveja, que é bem tradicional aqui. Então você tem uma mescla bem legal entre a galera que é os turistas e o pessoal local, que já está começando o final de semana. Consegui sentar agora para almoçar, gente. Olha esse cachorro quente aqui, ó, típico alemão que eu pedi. A salsicha daqui é branca, né, que é a mais tradicional. Também vem com uma cebola assim meio crocante por cima. Ele é bem bascozão. Foi 8 €. Eu pedi junto com a Coca-Cola, ficou 10,50. Mas olha só, ele é gigantesco. Boa salsicha. Gostei, mas é o que eu digo, ele vem meio sem molho assim. Acho que é tipo um repolho que eles botam por cima também, ó.
bem típico daqui, chucrute. Bom, eu terminei de comer aqui, um almocinho que deu pro gasto. É um lanche, né? Não posso dizer que foi um almoço completo. Mas eu vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, que os preços na Alemanha costumam ser mais caros que os preços na Espanha. Em geral, comida, bebida, também tudo, né? Você vai alugar um apartamento aqui é mais caro. Muita coisa aqui é bem mais caro do que lá em Madrid. E a segunda é que vários desses bares que a gente está aqui no centro, nesse mercado, eles não aceitam cartão, eles só aceitam dinheiro. Então fica ligado, dá uma lida antes para você não acabar caindo naquela de tipo, vou pagar um cartão e no final você não consegue pagar, né? Tem que sacar dinheiro. Enquanto eu vou caminhando aqui para chegar na igreja principal, lá para vocês toda essa zona aqui perto da Marienplatz, onde a gente viu o mercado, também viu a prefeitura, ela é toda cercada de shoppings e cafés. Então você aqui pode fazer compras também, é um lugar bem interessante. Lojas grandes, estou vendo Pandora, Ray-Ban, Alush, Intimissimi, tem loja de todo tipo aqui, tem até loja da Lego. E também falar para vocês que Munique é a terceira cidade mais populosa da Alemanha, só está atrás de Berlim e atrás de Hamburgo, mas é uma cidade bem importante, tem 1,5 milhão de habitantes. Estou na frente agora da Frauenkirche, que é a Catedral de Munique, um símbolo icônico da cidade, principalmente pelas essas duas torres aqui, estilo gótico, né? Ela foi construída ali entre 1460 e 1480. E aí tem uma regra aqui na cidade que nenhum edifício pode ser mais alto que essas torres. Essas torres têm 99 metros de altura, então elas são um ponto mais alto, você consegue ver ela de vários cantos aqui da cidade, é um símbolo. A gente vai entrar nela agora. O acesso a essa catedral, ela é gratuita, então a gente poder entrar aqui, bem espaçosa, destaca bastante essas pequenas capelas que eles têm e principalmente essas janelas góticas com esses desenhos. Muito bonito você vir aqui apreciar isso, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Você também pode ter acesso à torre e subir lá em cima. Vamos ver onde é que entra. Não sei se eu vou conseguir subir, mas vamos tentar. Bem aqui na entrada da catedral você tem um acesso à torre e você entra bem aqui nessa portinha, ó. Ela é baixinha, 7,50 para você acessar a torre e ver lá em cima. Vou tentar mostrar umas imagens aéreas de Munique para vocês agora, mas 7,50 para adulto eu achei um preço meio caro só para poder subir lá em cima. Se você quiser alugar para você ficar hotel, eu recomendo ficar aqui nesse centro histórico, porque você consegue fazer tudo a pé, né? Estou indo para o próximo destino, depois da igreja que a gente entrou. Por quê? Porque se você vier de carro, for alugar um carro por aqui, você vai ter problemas para estacionar nesse centro, né? Já que é tudo fechado, ó. Só zona de caminhada. Então, ou então você pega uma bicicleta também, que tem muita gente que tem bicicleta, as bicicletas estacionadas aqui do meu lado. Chegamos até a Odeonplatz, que é outra praça bem interessante aqui de Munique. Está próxima da 8, 10 minutinhos caminhando. Temos aqui, ó, essa outra igreja também, vou deixar o nome dela aqui. É uma igreja bem imponente também, foi criada ali entre 1660 também, por exemplo. Tem esse monumento aqui atrás de mim, que ele está meio que em reforma agora, mas tem uns leões aqui na frente também, né? E algumas estátuas aqui, algumas pessoas importantes. Vou deixar o nome também aqui para vocês. Pena que está em reforma, né? Então está um pouquinho feio agora. E do outro lado a gente tem uma entrada de um museu, de um teatro bem legal que eu quero mostrar agora para vocês. Acho que a melhor parte dessa praça vai ser ali, ó. E a gente chegou nesse jardim que se chama Hofgarten. Bem bonito esse espaço verde que a gente atravessou ali o Odeonplatz, como eu mostrei para vocês. A gente viu a igreja, também viu o monumento, que é também algumas das estátuas em homenagem a alguns reis aqui da Baviera, né? E a gente também tem aqui, ó, o Residenz, que hoje é um museu. Antigamente era uma casa real dos reis aqui da Baviera. Hoje ele tem um museu que ele mostra vários elementos, como móveis, tudo que tinha dentro do palácio antigo, então a gente vai conhecer. Bom, gente, eu comprei aqui para a entrada do teatro e do palácio. Falaram que o teatro você demora 15 minutos para ver, o palácio entre 2 e 3 horas. Agora são as 3 horas da tarde. Me falaram primeiro entrar no teatro, depois entrar no palácio.
pelo tempo, né? Então paguei 15 euros, você ainda podia adicionar também os tesouros, né? Uma parte que tem as relíquias da Baviera, só que esse daí ia demorar mais 1 hora, então não ia dar tempo, porque a última entrada do palácio são às 5 horas da tarde. Então programa bem a sua visita, se você quiser entrar nos 3. Agora eu vou tentar entrar no teatro. Gente, eu tô sozinho nesse teatro, não tem ninguém, olha isso. Primeira vez que eu entrei em um museu, teatro aqui, falaram que esse teatro foi construído quando uma parte da residência real ela foi destruída. Então eles inventaram de fazer uma casa de ópera aqui dentro, como se fosse um teatro. Bem bonito ele, né? Ele simplesmente ali entrado, tive que deixar minha bolsa lá fora. Então se liga nisso, deixar a bolsa lá, confiado que não vão levar, né? Mas enfim, olha só. Aqui você tem essa entrada do teatro, tem a parte ali de fora, aquele pátio, algumas imagens. E agora a gente tá entrando na parte principal. Bem bonito o teatro aqui, né? Tem ainda as cadeiras preservadas, também a parte onde você tem os camarotes. E no meio você tem um camarote grande, que eu mostrei a imagem para vocês. Também vários detalhes que eles têm nesse vermelho, né? Uma cor bem chamativa. Mas é isso, a gente já deu a volta aqui no teatro, 15 minutos mais ou menos. Agora a gente tá indo lá no palácio ver o museu. E para quem ficou preocupado, a minha bolsa aqui, ó, consegui recuperar ela. Mas foi estranho isso, né? Porque assim, não tinha nenhum controle, você deixa a sua bolsa lá de fora com todos os seus pertences. Porque você não pode entrar com ela, não sei porquê, né? Mas aqui na Alemanha eu já vi algumas coisinhas diferentes lá da Espanha. Primeiro é essa, que você não pode entrar com a bolsa dentro de um museu. A segunda é que você só pode pagar com dinheiro em alguns lugares. Por exemplo, aqui no teatro você só poderia pagar com dinheiro. Então eu tive que ir lá no museu do palácio, que está aqui do lado, pagar lá e voltar. Eu fiquei sem entender como é que uma bilheteria de um lugar tão turístico não aceita cartão, né? Então se liga nisso, traz dinheiro também, espécie, como a gente já viu lá no mercado também, que tem alguns lugares que só aceitavam dinheiro. Porque aparentemente aqui na Alemanha eles trabalham mais com dinheiro em efetivo. Acabei de entrar aqui no palácio, gente, olha. E entramos nesse magnífico museu, que é o antigo Palácio Real dos Governantes da Baviera. Ele foi construído no século XVI e é uma testemunha rica da história da região. Ele tem mais de 130 salas e tem uma coleção impressionante de móveis, arte, porcelana e tesouros da beleza da Baviera. Então a gente vai explorar e eu gravei para vocês um vídeo exclusivo desse lugar para o nosso canal. Então fica ligado para testemunhar toda a magnificência desse museu. Vamos mergulhar na história rica da Baviera. Sem dúvida, para mim a melhor parte agora de Munique até agora foi esse palácio que a gente está passando aqui. E eu estou procurando a saída, não estou encontrando. Bom, vamos ver se eu consigo encontrar a saída e aí a gente vai para outro lugar, senão eu vou ficar aqui mesmo no palácio, vou dormir aqui hoje. Estamos em um Biergarten típico aqui de Munique, onde a gente tem os pretzels super famosos, a cerveja de meio litro, alguns legumes, também a gente tem a salsicha, uma saladinha de batata e um queijo típico daqui. Se você vier a Munique, você precisa provar tudo isso. Ó, gente, tem que colocar o pretzel, esse queijinho aqui, que é daqui, ó, um pouquinho de cebola e vai comendo os legumes junto, ó, o pretzel aqui, ó. E te recomendo bastante participar dessa experiência gastronômica que são os Biergartens. E no próximo vídeo vamos continuar explorando essa magnífica cidade de Munique, onde a gente vai ver a parte dos museus, também esportes, e vamos também a um tradicional Biergarten, o mais conhecido da cidade, onde a gente vai ver gente com roupas típicas. Então já deixa o seu like, vem-se embora, até a próxima!